E a pergunta que fica, deputado Marcel Van Hatten, e quando os abusos são cometidos justamente por quem deveria zelar pela garantia e os direitos constitucionais, como fazemos? Porque a Suprema Corte brasileira, ou a Suprema Corte em qualquer país, é a última instância da zeladoria no que diz respeito ao Estado democrático de direito. Recorre-se à Suprema Corte para que ela diga não, a Constituição estabelece tal norma em tal artigo e quem a descumprir comete crime ou abusos, etc. Pois bem, no Brasil, hoje nós infelizmente presenciamos um ministro do STF, que é um juiz, um magistrado, mesmo que não tenha feito concurso público para a magistratura, ou mesmo que tenha sido indicado, sabe-se lá de que maneira, mesmo que não tenha sido escolhido por voto de ninguém, o fato é que ele é o magistrado está ali, magistrado supremo. E aí, mais uma vez, faço a pergunta ao povo brasileiro, aos parlamentares federais da Câmara e, sobretudo, do Senado. E quando é o ministro do STF o abusador, como faremos? Por isso a importância do parlamento agir. Nós aqui na Câmara estamos agindo diuturnamente, não é de agora, porque esses abusos começaram já há 4, 5 anos, culminando com aquela prisão em massa do chamado 8 de janeiro. Eu presenciei, estive lá, deputado Van Hatten, fomos pessoalmente várias vezes, tanto na Papuda como na Colmeia, e vimos ali um verdadeiro show de horrores, praticado, realizado por um ministro do STF que deveria zelar pelas garantias e é o primeiro a atacar. Porque nenhum dos presos políticos no Brasil possuem foro privilegiado para serem alcançados ou processados ou muito menos julgados pelo STF. Só quem pode ser julgado pela Suprema Corte, segundo a Constituição Federal, são aqueles inscritos ali, enumerados. Presidente da República, o vice-presidente, ministros do STF, deputados federais, senadores. Não pode um cidadão comum que não optou pelo foro privilegiado ser processado pelo STF. Esse é apenas um dos abusos. E aí, inúmeros outros abusos de não darem vista para a defesa, para os advogados, tratarem situações absurdamente sem relevância criminal, como se fosse um crime de lesa pátria. Nós vimos todos os dias traficantes, homicidas, pedófilos, ladrões, latrocidas serem soltos logo na audiência de custódia. E vimos ali senhoras de 65, 70, 75 anos, tios do Zap que nunca tinham pisado numa delegacia, literalmente apodrecendo dentro das cadeias por determinação do senhor Alexandre de Moraes, porque ele queria. E agora, nessa semana, na última terça-feira, naquilo que estão chamando de vaza-toga, mensagens desvendando ou desfraudando, deputado Pompeu, uma relação espúria, porque o juiz, o magistrado, tem a função de julgar, ele não pode investigar. Porque se ele for o juiz investigador e tiver a iniciativa da investigação, nós estamos vivendo num sistema ditatorial. E não é esse o sistema que a Constituição Federal Brasileira estabelece. Por isso, temos cobrado do Senado Federal e da Câmara também. A Câmara tem responsabilidades. Não adianta botar só no Senado. A Câmara tem responsabilidades. Claro, compete ao Senado Federal fazer o serviço de corregedoria dos ministros do STF, mas a Câmara também tem sua função e nós temos aqui com uma CPI, que o deputado Marcel Van Hatten, inclusive, já levou adiante e aguarda para ser instaurada. Essa CPI aqui na Câmara precisa ser efetivada para nós aí sim descobrirmos, esclarecermos os fatos em toda a sua extensão, verificar, houve abuso de autoridade? Quem são os autores? Alexandre de Moraes, ou quem quer que seja, praticou crimes? Vamos identificar e encaminhar depois o resultado para o Ministério Público Federal para que ele proceda na medida do que dispõe a lei. Então, o momento é histórico, o momento é complexo e exige atitude do parlamento brasileiro. A população hoje não tem mais a quem
rogar a não ser o Congresso brasileiro. É aqui o cenário, Câmara dos Deputados, Senado Federal, que vai resolver essa situação. Tenho pedido, inclusive, o afastamento liminar do ministro Alexandre de Moraes, porque acredito que ele não tem mais sustentação para ficar por mais 25 anos. E ele tem mais 25 anos pela frente como ministro do STF. Ele não tem mais condições nem morais, nem técnicas de continuar despachando em qualquer tipo de processo. Aliás, todos os processos que ele despachou têm que ser anulados, porque estão eivados de vício, ou seja, iniciaram errado e vão terminar de forma errada. Por isso, o momento agora é do Parlamento brasileiro agir sem medo, botando a Constituição em primeiro lugar e não interesses políticos ou interesses ideológicos, como, infelizmente, o ministro da Suprema Corte tem feito de forma criminosa. Ninguém está acima da lei numa república, ninguém. Nem acima e nem abaixo. Todos nós, deputados, senadores, somos servos da Constituição Federal. Quando um sai fora da casinha, passa a ser um fora da lei. Um fora do rito, como nós temos dito. Quem está fora do rito, no juridiquês, está fora da lei. Quem está fora da lei é um criminoso e precisa ser processado, julgado e ir para a cadeia. Muito obrigado, Nente.